Boa tarde, ouvintes da Rádio BCN, e bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes das nossas plataformas digitais. Está começando mais um podcast do Coletivo Odara, e lembrando que a gente está lá no Spotify, como Coletivo Odara, Odara Podcast, e lá no Google Podcast. Então é só pesquisar que vocês vão nos encontrar lá. Bom, hoje eu estou aqui com o Alex. Olá, pessoal. Com a Ana Luísa. Oi, pessoal. E com a Paola Montenegro. Tá estreando aqui no nosso podcast. E aí, Paola? Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo ótimo. E eu que vos apresento sou Natália Dias. Bom, pessoal, nós resolvemos fazer um episódio dividido em dois. Nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre a questão da autoaceitação, né, que dá início ao nosso processo de se assumir. E no segundo episódio, nós vamos mais a fundo no processo de contar para as nossas famílias como nós nos orientamos sexualmente, quais as nossas preferências sexuais, e qual é essa relação que é construída a partir desse processo de se assumir, que para algumas pessoas é um processo mais tranquilo, mas a gente ainda sabe que tem gente que ainda enfrenta muitas dificuldades referente a esse assunto. E muita gente acha que as pessoas, né, têm a obrigação de sair do armário, né, de se assumir, e não é bem por aí, né? Cada um vive a sua sexualidade, a sua orientação da forma que achar que convém, né? Da forma que é melhor para si. E vem o grande questionamento, né? O porquê que a gente tem que se assumir, né? Se ninguém se assume hétero, se ninguém se assume gostar do sexo oposto. Por que que nós, LGBTQIA+, temos que nos assumir, né? E na minha opinião, a nossa aceitação é a parte mais difícil, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que pra gente se aceitar é o primeiro, eu acho que é o maior dos problemas, na verdade. Porque, assim, eu falo por conta própria, porque às vezes eu me pego pensando no meu eu de alguns anos atrás e eu fico assim, gente, eu jurava de pés juntos que eu nunca iria passar por esse processo de me assumir. E hoje, assim, graças a Deus eu vivo um momento mais tranquilo em relação a isso com a minha família, com a minha relação com os meus familiares, com os meus pais. Então, assim, é tudo um processo, né? E acho que esse processo de autoaceitação é, sem dúvida, de todos o maior deles. Porque quando você se aceita, você começa a entender que você não depende de tantas aprovações assim, né? É como as meninas falaram. Você começa a entender que, na verdade, esse processo de se assumir não existe. É uma coisa que não tem necessidade. Né? Você fala para quem você se sente confortável, você sente necessidade, mas não precisa ser uma coisa para o mundo ouvir. Você se revela para quem você se sente à vontade, para quem você acha que vai ser uma convivência natural. Para mim, ainda estou passando por esse processo ainda não acabei. Consigo me aceitar normalmente? Ainda não. Ainda está bem complicado ainda. Já passou por bastante etapas aí já. Mas ainda é bem difícil. E eu, na minha cabeça, assim, eu nunca passei por um processo de aceitação, sabe? Porque pra mim é tão natural, nunca foi um tabu pra mim, sabe? É porque acho que pra você, Ana Luísa, eu lembro das nossas conversas quando você começou a namorar, quando a gente ainda estava na faculdade. Acho que pra você era uma coisa tão natural. Natural, né? Ela só deixava se levar pelo, né, como você disse, pelo envolvimento sentimental, e pra ela aquilo era tudo muito natural e tal. Acho que o que aconteceu contigo foi, vamos supor, ao contrário do que aconteceu comigo e com a Natália, por exemplo. Porque você se descobriu já apaixonada por uma pessoa. E no nosso caso, não. A gente foi se descobrindo aos poucos, uma coisa que vem já desde a adolescência, desde a juventude. Então, assim, né, né, sem falar que você também foi pegando numa situação que você já era maior, já tinha uma formação mental muito mais desenvolvida. Acho que é muito isso que aconteceu também. Para você foi muito mais natural do que pra gente que se encontrou e se descobriu lá na adolescência. Que eu acho que a partir da adolescência é mais difícil. Eu acho que você falou aí, ó, Alex, no ponto chave, sabe?
como você lida com a sexualidade, com esse descobrimento, varia muito com a fase que você vive na sua vida, né? Com a sua fase, se você é adulto, se você é adolescente. Então, eu acho que o ponto todo, chave, tá aí. Alan, mas sobre isso, da escola, né, da faculdade, de ter me descoberto mais velha, eu não vejo assim, sabe? Hoje eu percebo de situações desde a adolescência. E nunca foi um tabu pra mim, sabe? Talvez Eu seja mais da sua forma de lidar mesmo, de encarar. Talvez seja isso. espírito muito livre e tal, mas e talvez até a caixinha que eu me enquadro dentro da sigla, né? Que no caso é o PAN, que é o que é mais próximo a mim, que eu me encaixo. Então, tipo assim, eu não tenho distinção se a pessoa, sabe? Entre as pessoas. Pra mim é tudo ser humano e se eu gostar, se eu sentir atração, eu vou ficar, vou beijar e vou me relacionar, sabe? Então, realmente eu tive o que me impor, né, comigo sobre os meus sentimentos. Realmente eu já estava na faculdade, como você falou, sabe? Mas a gente percebe que tem situações desde a adolescência que vai te levando para esses caminhos, assim, de se entender, né, de se autoconhecer. Pra mim foi um pouquinho complicado. A primeira vez que eu fiquei com alguém foi com mulher, só que eu venho de uma família muito conservadora, então eu tive muito medo. Então eu fui pro, entre aspas, normal, né? E aí eu acabei casando, tive 2 filhas e quando eu resolvi me assumir, que foi quando eu separei, eu tenho medo agora por conta das minhas filhas. Receio de expor, igual tá acontecendo o caso com a minha mais nova, que tá bem complicada a minha situação, porque o pai dela tá falando que eu tô expondo ela, que eu tô influenciando, e não é essa a minha vontade. É bem mais difícil de lidar, principalmente quando tem filho. Eu acho que tem muita influência do meio que a gente está inserido também, né? Assim, eu cresci num meio muito complicado em relação a isso, sabe? De às vezes ouvir piadinha, muito Todos aquela nós, coisa. né? Sim, muito aquela coisa da questão do masculino e feminino muito enraizado. Uhum. Faz isso, menino faz aquilo. Então, assim, A gente vê até hoje com a Damares lá. sim, então assim, às vezes né, nem era por maldade, mas eu queria brincar com as meninas e não entendia por que eu não podia brincar de boneca, por exemplo. Qual maldade que tinha eu, uma criança de 6 anos que nem entendia, não tinha nem sentimento. Óbvio que a gente entende que a sexualidade está presente na vida do ser humano desde o nascimento, mas assim, eu não tinha nenhuma atração sexual nessa época, nem entendia o que era sexo, eu só queria brincar e me inserir naquele ambiente, sabe? E não podia, porque existia um parâmetro que media o que era, até onde ia brincadeira de menino e a partir de onde começava de menina, ou então, tipo assim, de formas de conversar, do que falar, de quais assuntos falar, entendeu? De como se portar. Então, era muito aquela coisa, né? Do agir como menino, agir como menina. Então, acho que depende muito do meio onde a gente está inserido. Por isso que muita gente enfrenta dificuldade e outras pessoas não. Às vezes a gente tem uma vivência de uma família um pouco mais mente aberta, que trabalha certas questões, que discute certas questões, e algumas outras famílias não são assim, né? No meu caso, para mim, assumir foi mais tranquilo, porque meus pais são separados, minha mãe lidou mais facilmente com isso, mas antes disso eu tive um processo de autoaceitação muito cabuloso, tipo, eu me assumi com 21 anos, hoje eu tenho 26, então assim, tem muito pouco tempo, é muito recente, Uhum. É muito né? recente. Sim, então assim, para a gente pensar nesse processo, tem toda uma questão atrás do ato de se assumir. Então, assim, tem a questão da autoaceitação no ambiente onde a gente está inserido, famílias muito religiosas, famílias muito conservadoras, enfim. Tem toda uma questão antes disso. Então, para algumas pessoas, para algumas pessoas, né, o que eu tô falando, por exemplo, para mim o fato de me assumir, o fato de chegar para minha mãe e falar foi mais tranquilo, para outras pessoas não é. Então depende muito, varia muito da vivência de cada pessoa, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Essa questão que você falou sobre brincadeira, né? Na infância, eu lembro muito da minha infância, da minha pré-adolescência, e que eu queria brincar e com brincadeira de meninos, e a minha mãe sempre me deu as coisas, né, que estavam ao alcance dela. Sempre comprou carrinho, eu lembro dela comprar faquinha do Rambo pra mim, granada, é, revólverzinho, e eu brincava com aquilo, meus primos todos homens, então ninguém nunca viu problema nisso, sabe? Ninguém colocava maldade nisso. Então, a gente ainda vive num mundo hoje que é dividido por cores. Rosa é de menina, azul é de menino. E não é só as brincadeiras que dividem, né? Gênero. Alô, Damares. Alô, Damares. Uai, as roupas, né? Roupa, desde quando roupa tem gênero, né? Roupa de menina, roupa de mulher, roupa de homem. É um absurdo, eu sou totalmente contra isso, mas assim, não vamos entrar nesse mérito, não, que senão eu vou militar demais. Eu acho que são raras as roupas, ou quase nenhuma, roupa feminina que eu tenho no meu guarda-roupa, sabe? Você tem Ah, um vestidinho, tinha. tem. Mas são poucas as roupas que eu tenho, sabe? E isso não muda, sabe? É muito doido pensar Aí isso. eu sou de lua, gente. Tem dia que eu sou toda menininha, maquiada, salto. Tem dia que eu tô moletom, tênis, cabelo amarrado e tá ótimo. Mas isso, o que a gente veste, eu acho que é o reflexo do que a gente tá sentindo naquele dia, sabe? E- Ultimamente tô sentindo muito frio. Então tá sendo muito moletom. Pra quem não é de Barbacena aí, né? Barbacena tem feito temperaturas muito baixas Abaixo de recentemente. zero. Bem frio. Mas essa questão de brincadeiras, nossa, eu sofria muito quando eu era criança, porque assim, na verdade, eu nunca me senti atraído por brincadeiras tipicamente masculinas, assim. Eu tinha um ou dois carrinhos, algo assim. Até gostava de brincar, mas, por exemplo, futebol nunca foi uma coisa que me prendia. Nunca gostei. Nunca gostei, não gosto até hoje. Acho que tipo assim, um meio de. Óbvio que a gente entende todo o benefício do esporte, da disciplina e tudo mais, mas eu acho que é um meio muito reprodutor de preconceito. Hoje a gente está vindo aí, né, numa geração que abraça mais a nossa causa, a causa da liberdade, da diversidade, mas assim, na minha época de infância, o futebol era uma coisa muito heteronormativa, muito Sim, muito machista machista. sim, e assim, aquela coisa muito, sabe, muito reprodutora de preconceitos. Então, Uhum. eu me lembro de às vezes estar na aula de educação física e eu sempre detestei futebol. E eu sempre fui uma negação com esporte, na verdade. E aí eu não gostava de futebol, mas também não sabia jogar vôlei. E não tinha uma terceira opção. Porque se eu fosse, por exemplo, brincar, acho que para as meninas tinha brincadeira de queimada ou de peteca, se eu fosse brincar de uma brincadeira dessa, eu sofria bullying. Então, assim, muitas das minhas educação físicas eu ficava escondido atrás do muro da quadra, esperando o horário terminar para voltar para dentro da sala. Isso é a realidade de muitas pessoas, né? Até hoje. Sim, porque a gente vive um meio muito reprodutor de heteronormatividade e de preconceito. Sim. Ô, Alex, mas tem eu vejo, né, pela minha vivência na minha época de escola, né? Eu amava jogar futebol, amava jogar vôlei, tudo que tinha eu tava jogando, tava ótimo. E eu percebia que as meninas, né, que gostavam de meninas, que ficavam com meninas na, na minha época de escola, que era aberto, né, que falava, era totalmente incluída no jogo de futebol, sabe? Eu a minha vida toda, Sim. quando eu estudava, eu jogava futsal com os meninos. Então, toda a educação física, os meninos já sabiam que eu ia ser incluída ali no time de algum deles. Tanto é que teve uma época que a professora pediu para eu montar um time. E aí eu me incluía ali onde eu achava que os meninos eram mais gentis, mais legais e tal. E foi onde eu consegui me colocar ali na educação física.
Mas Na eu minha acho que para a menina ainda é menos difícil ela jogar um futebol, ela tá junto com os meninos. Agora, pro menino e pro meio das meninas, é É bem muito mais complicado complicado. na escola. É muito complicado porque a gente é muito reprodutor da homofobia. Então, assim, essa questão do homem, sabe? No começo, principalmente no começo de autoaceitação, é muito complicado porque a gente reproduz muito uma coisa da masculinidade, sabe? Então a gente acaba vivenciando essa masculinidade frágil. Eu lembro de uma ou duas situações em que eu olhei e falei assim: bom, eu não sei jogar futebol, não gosto, não é uma brincadeira que eu gosto, vou tentar aprender o vôlei. E seria um ambiente que, né, seria ótimo para eu começar com o esporte, mas eu não tinha o jeito, e aí as pessoas que já jogavam também não me ajudavam. Então, assim, eu lembro de tentar aprender e olhar para o lado e ver duas ou três pessoas rindo, sabe? Fazendo Uhum. deboche da minha cara. Então, aquilo já tocava direto na minha masculinidade frágil, que a gente aprende isso desde criança, que, né, homem tem que ter tal postura de homem, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e eu não conseguia continuar. Então, daí eu comecei a me isentar desses ambientes. Então, assim, horário de recreio que tinha, dava tempo de jogar uma partida ou outra de vôlei, eu não tava. Horário de educação física que dava para jogar uma partida ou outra de vôlei, eu não tava. Então, assim, eu sempre tava me escondendo pelos cantos da escola para ninguém notar que eu tava ali, para os professores não sentirem minha falta. E assim eu ia vivendo. Assim eu concluí toda a minha educação básica, me isentando desses ambientes, porque ou eu não conseguia me posicionar naquele lugar, ou eu não era bem recebido. Eu Ou para sofria bullying, evitar constrangimento, né? para evitar constrangimento. Ou então eu via alguém fazendo chacota, risadinha, piadinha, então eu não me inseri naquele ambiente. Eu sonho com um dia que a gente não vai ficar reprimido mais. Nossa, tem tudo que a que gente lutar muito, precisa. né? Tem que lutar Nossa, muito. sonho. É. Ô, Alex, ouvindo a sua fala, eu tô aqui tentando relembrar, é, puxar aqui na minha memória se eu já causei isso em alguma pessoa, sabe? Porque hoje em dia a gente luta tanto, que é tanto uma coisa que às vezes a gente já até fez isso, né? Eu acredito que não, mas não sei. Eu Peço até sim. desculpa para as pessoas se um dia eu já fiz isso, porque é muito ruim você estar numa festa, por exemplo, com sua namorada e tal, ou seu namorado, e ver olhares de outras pessoas, e não é nem disso, sabe, de chacota, é de olhar, às vezes, de ódio, de desejo, sabe, e é muito ruim. Então, são sentimentos diferentes, mas ao mesmo tempo iguais, que eu não gostaria de fazer com que outra pessoa sentisse isso, né? Então, peço aí as minhas desculpas se um dia eu já causei mal a alguém. Eu acho que a gente reproduz muito esse comportamento, sabe? Até mesmo o próprio machismo. Eu acho que a gente acaba reproduzindo muito porque o meio que a gente está inserido normalizou isso. Essa fala da Ana Lu, eu muito provavelmente já ofendi alguém na época do ensino fundamental. No ensino médio, eu acho que não, mas do ensino fundamental, muito provavelmente. Mas com isso aí que o Alex falou, de ser tão natural brincar com o outro, zoar o outro, que hoje em dia tem nome para isso, chama bullying, né? Homofobia e tal, que muito provavelmente eu já reproduzi esse discurso por na época ser muito normal, né? O Na que pra época não, gente às não via vezes, problema. o que pra gente às vezes é uma brincadeira, pra outra pessoa pode doer Sem tanto, né? dúvidas, sem dúvidas. Mas aí vem a maturidade, vem a gente entender algumas questões. E eu acho que a gente está aqui para isso mesmo, né? Para a gente melhorar. Eu acho que é nesses acontecimentos que os espaços sociais, a escola acaba fomentando com essa homofobia, sabe?
acaba Falha muito. contribuindo. Acho que acaba contribuindo de certa forma com a homofobia, porque assim, acontece às vezes, muitas vezes, de alguma criança ser espancada ou de sofrer um bullying, uma risadinha, e a gente acaba deixando isso pra lá. E às vezes para aquela criança, o que para alguém pode ser uma brincadeira normal, mas para aquela criança às vezes causa tanta reação Tanto negativa, trauma, né? tanto Sim. trauma, aquela criança carrega tanto trauma para a vida toda que a gente nem tem noção. Então a gente acaba por naturalizar e reproduzir preconceitos e pensamentos de ódio, às vezes sem perceber. Às vezes a gente reproduz muito essa homofobia velada, que às vezes tem um fundinho de maldade, mas a gente acha que é tudo só uma brincadeira boba, e acho que esses espaços sociais, e principalmente a escola, né, que é o local de maior concentração de jovens e adolescentes, acaba reproduzindo essa heteronormatividade e essa homofobia sem perceber. A gente tá falando sobre o ambiente escolar. Não sei se vocês viram, o pessoal de casa aí, os ouvintes. Teve recentemente um caso de um aluno que foi sugerir falar sobre o mês do orgulho LGBT, que ia mais no grupo de WhatsApp de uma escola, e ele foi perseguido. Vocês ficaram sabendo disso? Não. Sim. Isso foi. Gente, Eu fiquei horrorizado. Se eu fosse professora, daquela escola, sim. sério. A Natália sabe mais de perto, mas eu luto muito, sabe? Porque eu já vi casos na minha escola, quando eu era mais nova, adolescência, e eu não entendia muito bem o que as meninas naquela época assumidas lutavam, brigavam dentro da escola, sabe? E hoje eu, professora, dentro da sala de aula, assim, luto, sabe? Nossa, movo céus e terras, se precisar, chamo a polícia, faço um escarcéu. Mas dentro da minha aula, na minha sala de aula, quando eu estiver lá na frente, nossa, não seja homofóbico, não seja preconceituoso, porque senão, meu filho, ó, não dá. A Ana Luísa recentemente. De formação, sabe? Você forma uma pessoa e é o que o Alex falou, causar trauma nela logo do criança, quando pequena, não me desce. A Ana Luísa recentemente quase perdeu um cargo por defender um casal, não foi isso, Nalu? Foi uma grande discussão, um grande tabu dentro da escola, sabe? Eram duas meninas, na época, né? Elas estavam namorando e elas estavam se beijando no recreio da escola, como todos os casais héteros normativos que ali estavam. E elas não poderiam beijar, e os casais héteros podiam, sabe? Então, defendi, briguei, xinguei. Hoje, aquele casal, né? Uma das pessoas agora é um homem trans, sabe? Maravilhoso. E tem que defender, sabe? Nós que estamos dentro da educação ou vê alguma situação na rua, cara, não dá para deixar, sabe? De lutar. É um local de formação. E nessa mesma escola onde teve essa situação, ao final daquele ano que teve o problema, uma professora trans foi homenageada pelos seus alunos, sabe? Subiu no palco, toda linda, toda maravilhosa. Então, a gente vê a hipocrisia ali dentro da própria escola. Os adolescentes não podem expressar seus sentimentos, quem são, e ao mesmo ponto uma professora sendo homenageada, sabe? É muito muito louco pensar desse jeito. Bom, então, pegando o gancho aí sobre o que a Ana Lu disse, eu acho que falta muito, né, gente, com relação a capacitar os professores. A gente precisa de pessoas
que não sejam homofóbicas, pessoas que não sejam transfóbicas, bifóbicas, LGBTfóbicas, em todos os setores da sociedade. E a gente focou um pouco nessa parte dos professores, porque são os professores que estão na base de tudo, né? Muitas vezes o aluno, a criança, não é educada em casa, porque os pais acham que tem que mandar para os professores educarem. Então a gente precisa ter pessoas muito capacitadas, muito tranquilas nesse sistema da educação brasileira. E, infelizmente, quando a gente tenta criar o nosso filho para não ter preconceito, a gente ainda é julgado. Pois é. Eu tô sendo julgada, onde que eu tô incentivando, onde eu tô expondo. E não, eu só quero criar uma criança sem preconceito nenhum. Nenhum. É muito eu acho que é muito complicado, a gente precisa rever essas questões mesmo. A gente fala tanto de Paulo Freire nos nossos cursos de formação de professores, né? Paulo Freire defendia uma educação crítica, a criação de uma educação crítica que viesse a libertar os nossos indivíduos. Então, acho que vamos tirar isso um pouco do papel, né? Parar de só discutir nos nossos cursos de formação de professores e levar isso para dentro da escola, para dentro das nossas salas de aula. E a gente precisa que mais pessoas pesquisem, analisem e modificar esses planos, né, de cursos de formação de professores, as licenciaturas, né? Eu acho que precisa ser incluído como lidar com essas questões de gênero e sexualidade, no geral. Bom, gente, então esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Alex. Eu que agradeço, gente. É sempre um prazer estar aqui com vocês discutindo sobre esses temas que a gente vive, né? Que a gente vivencia diariamente e que precisa ser tão discutido. Bom, muito obrigada também, Ana Lu. Obrigada a eu, gente. Desculpa aí se eu me exaltei. Eu não consigo me segurar. Mas muito obrigada. E meu muito obrigado também a Paola. Muito obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, então é isso. Meu muito obrigado à Rádio BCN de Barbacena. E é isso. Ouçam o nosso podcast, compartilhem com os coleguinhas. E é isso. Usem máscara, se cuidem, viva a ciência, viva o SUS. Se vacinem. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ele não.